Olá, boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a razão por eu estar começando com esses vídeos é parte de uma necessidade minha, entendeu? Sim, porque tantas vezes a gente medita, nós temos as nossas meditações pessoais, o Senhor nos fala as grandes coisas, e às vezes a gente não consegue passar, entendeu? Então, nesse canal eu espero poder falar um pouquinho das coisas que eu medito, falar um pouquinho das coisas que eu descubro que vêm até mim também, entendeu? Alguns temas, algumas devoções, entendeu? Algumas aparições até mesmo, né? Então, essa é a ideia. Bom, para iniciar o vídeo inicial, né, desse canal, eu gostaria de falar sobre o capítulo, uma passagem da Bíblia, né, que para mim é muito forte, sabe? Porque para mim é um dos capítulos mais profundos da vida pública de Jesus, que é o capítulo 6 do Evangelho de São João. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, é necessário a gente se situar. Bom, Jesus está lá no Evangelho de São João, nesse capítulo, Jesus está iniciando o seu último ano de vida pública. E Jesus já está, assim, se colocando abertamente como Deus. E esse é os momentos dos maiores embates de Jesus com os judeus, com as lideranças do povo, né, do templo. Inclusive, no início, um pouquinho antes do capítulo, nós vamos ver que Jesus está vindo lá, naquele momento que Jesus cura no sábado, e o coxo, né, que Jesus cura o coxo no sábado, e os judeus vêm e falam, mas quem vos curou? É sábado, não é permitido curar. E Jesus diz que meu Pai trabalha sempre, ou seja, eu também trabalho, ou seja, eu sou o Senhor do sábado. Então, se o meu Pai trabalha, eu também trabalho. E Jesus está vindo muito se colocando como Deus, né? Realmente falando abertamente como Deus, como Filho de Deus, o meu Pai, ou eu sou, entendeu? Desculpa. Então, para a gente se situar, o capítulo 6 ele começa com a multiplicação dos pães. Lá no início do capítulo, tem uma frase que eu gostaria que vocês gravassem, que vai ser importante lá na frente. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Grava esse pedacinho. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Lá na frente essa informação vai ser importante. Vendo o sinal, mais um pedacinho que eu acho que vale a pena para a gente introduzir na meditação desse capítulo. Vendo o sinal que eles fizeram, aqueles homens exclamaram, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus exclamou. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazer o rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Então, ou seja, quando Jesus multiplica os pães e alimenta 5.000 homens, aqueles homens de barriga cheia, né, vão propar, esse aqui é o Messias, é o profeta que a gente está aguardando. Então é muito útil para a gente, né, porque ele nos alimenta. Então, vamos fazer esse cara rei? Então, só que Jesus percebe que não é a razão certa, entendeu? Então Jesus se refugia sozinho na montanha e o que acontece? Os discípulos sobem na barca para atravessar o mar para o outro lado, para Cafarnaum, e Jesus fica ali sozinho. Mais tarde Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Só que aquela multidão, ela percebe que Jesus não está mais ali, que os discípulos subiram na barca sozinhos e foram
e Jesus não foi com eles, e elas não encontram Jesus. Então percebe que Jesus não estava ali. Então o que eles fazem? Eles sobem na barca e vão atrás. Outros atravessam também, que tinham chegado outras barcas. Então, quando eles chegam lá, eles encontram Jesus do outro lado, eles ficam Rabi, quando chegastes aqui? Ou seja, quando que ele chegou aqui? Ele saiu sozinho, ele veio como? Entendeu? Então, aí Jesus, a resposta de Jesus é a primeira parte que eu queria partilhar. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que padece, que permanece até a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Então, o que Jesus está dizendo? Diz para ele, não, vocês estão me procurando aqui, não é porque vocês viram sinais, porque vocês viram que pelos milagres que realizaram, vocês estão me procurando porque vocês estão de barriga cheia, porque vocês comeram pão e então se saciaram, então por isso que vocês estão procurando, mas vocês estão me procurando pelas razões erradas. Não trabalhai pelo alimento que se perde, mas trabalhai pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então ali vai ter um discurso, um debate de Jesus com eles, por quê? Então eles vão dizer, o que faremos para trabalhar pelo reino? Jesus vai dizer, não, vai dizer, trabalhar pela obra de Deus. A obra de Deus é que vocês creiam naquele que Deus enviou, acreditem em mim, entendeu? O que melhor vocês podem fazer é acreditar em mim no momento. Então mas aí eles vão, e para mim uma das coisas mais loucas, eles acabaram de ver uma multiplicação dos pães, eles vão dizer para Jesus, mas como assim? Que obras que você tem para nos mostrar? Nossos pais comeram maná no deserto, e vós? Então aí Jesus dá a segunda pancada neles, que Jesus, não foi Moisés que deu o maná para vocês, foi meu pai. E é o mesmo que dá o pão que desce do céu, que sou eu. Entendeu? Vossos pais comeram o maná no deserto, mas vossos pais morreram. E o pão que eu hei de dar é o pão da vida eterna. Então Jesus está dizendo para eles, então eles vão dizer para Jesus, então dai-nos desse pão. Então Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Então Jesus é direto, eu sou o pão da vida. Para a gente entender esse capítulo, o discurso de Jesus com Deus, a gente precisa fazer primeiro algumas perguntas para o texto. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia? Que se diz que desculpa, eu não consigo entender como que alguém pode ler o capítulo 6 do Evangelho de João e ainda dizer que a Eucaristia é uma representação, é simbólico, representa, simboliza. Não, por quê? Porque se a gente for honesto com esse texto, a gente vai olhar e vai fazer as perguntas. O que Jesus disse? Primeira pergunta. O que Jesus disse? Então, se a gente for honesto, a gente vai perceber que não tem outra forma de interpretar. Porque o que Jesus disse? Lá no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Então Jesus não diz, não, o pão que eu vou dar simboliza. Não, Jesus diz, é a minha carne. Da mesma forma como Jesus na ceia vai dizer, quando ele levanta o pão e vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, Jesus não diz isso simboliza. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para este texto. O que Jesus disse? Então, Jesus disse, isto é. A segunda pergunta é, o que os judeus entenderam? E o que os judeus entenderam? Os judeus, lá no versículo 52,
Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar a sua carne a comer? Então, os judeus entenderam o sentido literal. Mas aí eu te pergunto, e o que Jesus responde depois? Jesus mantém: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não terás vida em nós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Então, o que Jesus confirma no sentido literal? Jesus não diz: opa, peraí, não é assim, não. Calma aí, eu estou dizendo como simbolismo, tá? Não, peraí, vocês estão ficando doidos. Não, mas Jesus confirma. Jesus não só confirma, como ele reafirma: isso é a minha carne, e eu ressuscitarei no último dia. Bom, uma quarta pergunta: o que os discípulos entenderam? Então, Jesus está na sinagoga, né? E o que os discípulos entenderam disso? Vai estar lá no 60. Muitos dos seus discípulos ouviram e disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo... Então, paramos aqui. Então, os discípulos também entenderam de forma literal. Então, não há margem. Essa é a primeira parte do texto que eu quero dizer. O sentido literal do discurso do pão da vida. Não há margem para interpretação. Entendeu? Então, Jesus, ele é literal, ele é direto. Isto é, isso não simboliza, isto é. A carne, o corpo que eu hei de dar é o alimento. Então, aí nós entramos na segunda parte, que é a parte que eu queria abordar. O preço da verdade. Qual foi o preço da verdade? Está lá no 60. Né? A sequência dos 60. Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus disse: isso vos escandaliza? E quando virdes os filhos do homem subir de onde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Algum de vós, porém, não crê. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que criam e quem era aquele que o entregaria. Então, qual é a consequência da verdade? Jesus perde muitos discípulos. Então, muitos dos seus discípulos já se afastam de Jesus. Por quê? Porque o discurso era muito duro. Entendeu? Porque o discurso era muito duro. Então, muitos dos seus discípulos se afastam, já não caminham mais com Jesus. Porque não podiam conceber aquilo. Bom, o que eu tiro disso? Hoje em dia, na nossa comunidade cristã, parece que as pessoas se tornaram meio dodóizinhas, né? E qual a consequência disso? Que as pessoas não falam mais o que tem que falar. Sabe? Hoje em dia eu não posso dizer para uma pessoa que está no pecado que ela precisa de converter, que ela precisa de mudar de vida. Sabe por quê? Porque ela vai virar e vai dizer para você: você está me julgando, você não tem misericórdia, você está me julgando, você não sabe, uma palavra que eu acho assim, fantástica, você não sabe exortar com misericórdia. Gente, quantas das vezes nós nos perdemos, nós deixamos de falar o que tem que ser falado e nós permitimos que os outros se percam. Por quê? Porque nós não queremos indispor com as pessoas. Sabe, nós estamos vendo que a pessoa está no erro, que a pessoa se aquele caminho vai levar a pessoa à condenação, e nós deixamos que a pessoa continue naquele caminho. Por quê? Porque nós não queremos nos indispor com os outros. Entendeu? Esse é o preço da verdade, sabe? O preço da verdade, muitas vezes, é você ser taxado como uma pessoa
qual que é o termo que eles usam, né? Ultimamente, outro dia eu fui chamado até de membro de seita. Achei um barato, membro de seita. Você não tem misericórdia, entendeu? Então, você é taxado. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que a verdade do outro, um termo que se tornou muito, muito bonitinho, né? Que vai entrando no meio do cristão, a verdade do outro. Não, mas você não pode, nós temos que respeitar a verdade do outro, meu querido. Deixa eu te contar uma coisa. A verdade é uma. Você aceitando ou não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou o caminho, um dos caminhos, uma das verdades. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, ou você está em Cristo, ou você, e por consequência, está na verdade, ou você não está em Cristo e está vivendo uma mentira, está mentindo para você mesmo. Então, a consequência disso foi que muitos dos apóstolos afastaram ali. E hoje, muitas das vezes, nas nossas igrejas, as pessoas fazem como os apóstolos, quando alguém vai lá e fala algo que eles não querem ouvir, porque hoje nós não queremos ouvir, a gente, não, é muito duro, você é muito, essa palavra foi muito dura, não, ele fala, eu não gostei de escutar, entendeu? Nossa, ele foi muito grosso, muito duro. Você vai, e a gente escolhe permanecer no erro do que aceitar a verdade. Então ali a consequência da verdade de Jesus foi que o êxodo dos seus discípulos, que muitos dos seus discípulos perderam a fé ali. Por quê? Porque era uma verdade muito dura. Bom, no 66, a partir daí muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Essa manifestação da fé de Pedro, assim, forte. Mas Jesus continua, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi eu, os 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este é um dos 12 que haveria de trair. O que essa parte do texto, para mim, ela é incrível. Por quê? Porque você lembra lá do início do texto? Que eu disse, grava aqui essa parte. Nós estava próximo à Páscoa dos judeus. Que Páscoa é essa? Essa é a Páscoa que Jesus morreu? Não. Essa Páscoa é a anterior, um ano antes. E ali Judas perdeu a fé. Por quê? Porque Jesus mesmo diz, entre vós há um diabo entre vós. Então, Judas, ele convive com Jesus por um ano sem fé. Já pararam para pensar nisso? Um ano inteiro de Jesus e Judas sem fé. Judas já não acreditava mais que Jesus era o Cristo. E uma das cenas que a gente confirma isso é lá 6 dias antes da Páscoa de Jesus, que Jesus morre, é crucificado. Jesus está lá na casa de Maria, né? E Marta, e Maria lava os pés de Jesus, enxuga unge os pés de Jesus com perfume, enxuga com seus cabelos. Aquela passagem linda. A frase de Judas ali diz muito quem era Judas. Judas ele era tão dissimulado que ele fica um ano sem fé e os discípulos não percebem. Por quê? Porque quando Jesus faz o que tem que fazer lá na ceia, os discípulos não percebem. Os discípulos não sabiam quando Jesus diz,
um de vós irá me trair. Então eles ficam olhando entre eles para se perguntar quem é. Então ele era tão dissimulado que ele conseguia enganar os discípulos, mas eles não enganavam a Jesus, entendeu? E lá naquela tem uma passagem que diz muito quem era Judas. Quando aquela mulher unge os pés de Jesus com aquele perfume caro, vale lembrar que o perfume ele era oferecido às divindades, né? Quem lembra lá, quem já viu os cultos, oferecer perfume às divindades. Ou seja, quando Maria unge os pés de Jesus, Maria reconhece que Jesus é Deus. E Judas olha para aquela cena ali e fala assim, que desperdício. Podia ter vendido isso aí e alimentado os pobres. Mas aí João vai dizer, mas Judas disse isso não porque preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e roubava o que nela continha. Isso aí a gente vê algumas coisas. Primeiro, como que Judas, o nível de rancor de Judas por Deus. Porque o que Judas está dizendo ali na cara de Jesus? Você não merece isso aí não, cara, isso é exagero, você não é Deus não. O que essa mulher está fazendo? Que bobagem, que desperdício. Você merece isso não, senhor? Perceberam? E outra, perceberam? Judas roubava a bolsa e Jesus já sabia que Judas era um diabo. 1 ano atrás Jesus já havia dito isso. Conviveu com Judas esse tempo todo. E Jesus manteve a bolsa com o dinheiro das doações, que servia para comprar as coisas, os bens em comum, com Judas, que era um ladrão. Que doideira! Judas era um ladrão. Judas roubava a bolsa. Se o João sabia, Jesus sabia também, né? E Jesus deixa a bolsa com Judas para mostrar a Judas, para que Judas enxergasse que existe algo mais importante do que o ouro. Então Jesus, até o último instante, Jesus tenta salvar Judas, tenta converter Judas. Porque aquele ato de molhar o pão no molho e dar a Judas é um ato de predileção. Você fazia isso para o seu predileto. Então, até a ceia, Jesus ainda tentou converter Jesus. Judas em momento nenhum tenta impedir Judas de ir lá traí-lo. Reparar? Você é eu. Opa, você é que esse cara aí vai me trair. Eu já sei. Pega ele aí, não deixa ele sair daqui não. Mas Jesus respeita e deixa Judas ir. Então, o que esse 1 ano de Judas ensina? Que muitas das vezes nós passamos a vida na igreja, nós caminhamos com Jesus, nós não realmente conhecemos verdadeiramente Jesus. Não conhecemos quem é Jesus, não sabemos, muitas das vezes nós tratamos Jesus como apenas um amigo, esquecemos que Jesus é Deus. Sabe, aquelas frases, não, Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu amigo, mas Jesus é o meu Deus. Quantas das vezes nós passamos diante de Jesus, exposto a Jesus Eucarístico, a carne de Jesus que eu acabei de falar, e nos comportamos, gente, Deus está na nossa frente, e nós nos comportamos como se fosse qualquer um, sabe? O nome Deus deveria nos causar vertigem de tão grande que Deus é. Deus feito homem. Nós não temos noção do quão grande é esse um Deus que se fez homem. Sabe o quão precioso é isso? Um Deus que se fez homem, que desceu do céu e se fez homem. E um Deus que se fez presença num pedacinho de pão. Ou alguém acha que não é ainda? Mediante a Bíblia. Vamos dizer, mas não é possível. Como que é possível isso? Sabe? Alguns dizem, não, são canibais. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Vocês são canibais, vocês comem, se alimentam, comem a carne de um homem, vocês são canibais. Não.
Nós não somos canibais. Canibal é um homem que se alimenta de outro homem. Nós somos os homens se alimentando de Deus. Isso não é canibalismo. Você pode perguntar como que isso é possível, né? Pode questionar, gente, como que é possível Deus presente, Jesus presente naquele pedacinho? Não, ele te responde, não, isso não é possível. Não é possível, não. Assim como também não é possível um homem caminhar sobre as águas. É algo impossível. Assim como também não é possível um morto voltar à vida. É algo impossível. Assim como não era possível 5 pães alimentarem 5.000 homens e ainda sobrar, não é possível. Não é possível para um homem. Por que foi possível para Jesus? Porque Jesus é Deus. E Deus é o Deus do impossível. E o impossível só é mais uma das especialidades de Deus. Então, não tem como a gente negar. Não existe a possibilidade de negar. Ou eu não acredito que Jesus é Deus. Porque ele disse que daria a carne. Ele disse, quando ele entregou o pão, elevou o pão e o cálice naquela noite no cenáculo, ele disse, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Ou eu não acredito que Jesus é Deus. Se eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que é possível que Jesus faça. Que Jesus é Deus e Deus faz o impossível. Então, que nós possamos aproveitar bem esse tempo, sabe? Ainda estamos no tempo de quarentena, pandemia. Graças a Deus eu já voltei a trabalhar. Que a gente possa aproveitar bem esse tempo. Pedir a Deus que ilumine a nossa mente, que a gente medite bastante. E esse foi o primeiro. Agradeço a Deus pela inspiração. E que Deus nos inspire mais, que a gente possa, que a nossa igreja, que o cristianismo possa sair deste momento como Jesus saiu do túmulo. Uma vida nova, renovada. Que a igreja possa sair deste momento forte, firme. Porque quantas vezes nós tínhamos tudo. Nós tínhamos missa todos os dias, nós tínhamos comunhão, confissões todos os dias, e nós não fazíamos. Hoje está difícil, né? E a gente queria fazer. Ô, gente, como eu gostaria de confessar. Comungar, eu que comungava todo dia, não é fácil viver sem comungar. Mas que eu tenho certeza que quando a gente passar deste momento, nós nunca mais vamos olhar para Cristo, Jesus Eucarístico da mesma forma. Nós nunca mais vamos olhar para a missa da mesma forma. A igreja não será mais a mesma. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa vir ao encontro das nossas realidades e transformar, para que nós possamos sair desse momento melhores do que entramos. Amém? Deus abençoe.